E eu estava vendo aqui, dentre as notícias curiosas, você está sem máscara aí, cara? Eu Hein? tirei agora. Então, deixa eu ver o Agostinho Teixeira, aí está, Agostinho Teixeira. Estava vendo que o maior especialista em antas Opa, vai fazer uma visita à Amazônia. ele Eu podia. acho que Bom, ele vai para o lugar errado. Ele É. devia passar por Brasília, São Paulo, pelas grandes tour. cidades brasileiras. Fazer um tour pelas grandes cidades brasileiras. O nosso. Diz que é o maior especialista em antas que está no Brasil. Olha, Bom, tá no lugar certo então, hein? anta é que não falta aqui nesse país, né, para o cara aí correr atrás. Mas, deixando o caçador de antas do lado, eu estava vendo uma coisa tão simples, cara, que você começa a imaginar que realmente. Eu não gosto de falar isso, mas muitas das medidas tomadas no Brasil não foram para salvar vidas. A maioria das medidas tomadas no Brasil acho que foi para roubar mesmo os cofres públicos e daí por diante. Você vê essa história desses hospitais de campanha rendendo todo dia notícia aqui e no Rio de Janeiro. Uma outra coisa. Lembra que eu falava que o Bolsonaro tinha que parar com aquela entrevista da grade? Lembra que eu dizia Foi. que o Bolsonaro deveria abandonar aquela entrevista da grade? E a imprensa não devia também cobrir a entrevista da grade? Porque ele ofendia os repórteres, e os repórteres iam com perguntas que ele não gostava e quebrava o pau. E todo dia o dólar subia, a bolsa caía. Você reparou que quando acabou com aquela entrevista da grade, o país ficou mais tranquilo, mesmo chegando a quase 1.500 mortes por dia? Não é? Então não precisa ser gênio para observar determinadas coisas. Né? Não pode um presidente da República todo dia ficar exposto naquela grade e nem a imprensa brasileira se disponibilizar a ficar na grade ouvindo o presidente da República. Eu tenho um pavor de grade, porque eu cobri uma Copa do Mundo pela Record e a gente não tinha credencial. Depois a Record até ganhou a causa, né, porque ela tinha comprado os direitos que, por causa de alguma maracutaia, não foram cedidos à Record. Então eu e o Eri Coimbra, primeiro que a gente começou a Copa do Mundo cobrindo a Copa do Mundo com o credencial da Coca-Cola para entrar nos estádios. Sabia? Não sabia. E depois descobriram que a gente não era da Coca-Cola. Mas quando descobriram que a gente não era da Coca-Cola, já estava no meio já da Copa. E o Eli falou assim, pô, e agora? Como é que nós vamos entrar nos estádios e tal? Meu saudoso amigo Eri Coimbra. Eu saquei que os caras da segurança usavam uma blusa que eu tinha visto no Carrefour de lá, de Usuala Ferrier, na França. Então eu e o Eli compramos 2 jaquetas iguais às dos caras e a gente chegava, os caras só faltavam bater continência pra gente. Cobrimos o resto da Copa começamos como funcionários da Coca-Cola e terminamos como seguranças de Usuala Ferrier. Enfim, e tinha que ficar com a barriga na grade para entrevistar os jogadores brasileiros. Isso é a primeira grande frescura que começou a acontecer desse negócio de bilhões de assessores de imprensa. Antigamente a gente entrava no campo de treino para fazer entrevista até os Estados Unidos. Nós entrávamos no campo, acabava o treino, todos os repórteres entravam no campo e conversavam. Não tinha nada de publicidade atrás, e pôr placa, nada disso. Absolutamente nada disso. E em 94 começou aquela frescuraiada. Então você tinha que chegar cedo, numa grade parecida com essa que tem lá no Palácio do Planalto, ficar com o umbigo na barriga, umbigo na grade ali a manhã inteira para esperar os jogadores treinar, para depois. Então tem até a marca da grade da França, de 98, da minha barriga. Tem 2 coisas que eu lembro, a convulsão do Ronaldo Fenômeno e a marca da grade que tem aqui na minha barriga, que só é inferior à hérnia que eu exibo na minha barriga também. Então, eu achava ridículo aquele negócio de toda hora o Bolsonaro ir na grade, e ele espancava e era espancado. Então, para que aquela entrevista? Você viu como o país ficou mais tranquilo depois que ele parou de ir na grade? Olha, as investigações continuam, tudo que tem que ser apurado está sendo apurado.
E não tem aquele papo todo dia de conversa fiada de olha porque o Bolsonaro falou isso, olha porque a imprensa perguntou aquilo, ó, porque fulano de tal foi agredido. Acabou. Quando o Fernando Henrique diz que o cara tem que ter a liturgia do cargo, tem que ter mesmo. O cara tem que se reservar o direito de falar em momentos importantes e pronto, acabou. Se ele quer falar com os correligionários dele, ele faz o que ele faz ali, conversa e tal, é elogiado e tal. Agora vai, pega a imprensa pela frente. Ele já mete o pau na imprensa, a imprensa mete o pau no cara, é pau todo dia. E isso não é bom para o país, principalmente agora que a gente já alcança o recorde de mortes. Mas eu estava ouvindo aqui um relato, na verdade eu estava lendo um relato, acho que foi no UOL que eu vi também, do mesmo jeito que eu vi que o maior especialista em antas está no Brasil, eu acho que ele devia morar no Brasil, porque o que tem de anta aqui, tem anta, mas tem gente esperta também. Porque eu estava vendo como é que o Japão conseguiu ter 16 mil casos, 16 mil casos e menos de 1.000 mortos. Pergunta para mim, Agostinho, você que está do outro lado do vídeo, pergunta para mim, que eu estou longe de você, infelizmente que ele está ao seu lado, abraçá-lo, beijá-lo, mas o vírus não me permite fazer isso. Porque a gente se beijava, abraçava e tal, como diz o Bolsonaro, heteramente, mas a gente fazia isso. O Bolsonaro fala assim, eu te amo heteramente, mais ou menos isso. Então o negócio é o seguinte, Agostinho, sabe como é que o Japão conseguiu controlar a pandemia? Você acha que o Japão mandou prender todo mundo dentro de casa, parou a economia, fechou tudo? Tem impressão que não. Acho que não. Pergunta para mim o que o Japão fez. O que o Japão fez a propósito da Atena para conter a pandemia? Sei lá, não sou japonês, pô. Não, mas respondendo a sua pergunta, quando parou aquele naviozão, acho que é Diamond Princess, acho que eu falei bem, acho que eu falei corretamente. O meu inglês continua perfeito. Britânico, Diamond Princess. Bom, parou aquele naviozão lá e tinha gente com coronavírus. Os japoneses, abriram os olhos. Os japoneses têm o olho fechado, igual o meu, assim. Inclusive, uma mulher outro dia me confundiu como descendente de japoneses, perguntou que região do Japão eu era. Eu falei, não, eu descendo de italianos. Eu pareço japonês, mas eu descendo de italiano. Moral da história. Você lembra de cenas icônicas de pessoas descendo daquele navio numa espécie de uma bolha de plástico, os afetados? Puxe pela memória que você vai lembrar. Porque passava desapercebido isso ainda pelo mundo. Quando o navio ficou em quarentena inteirinho lá, eles pegavam os caras que estavam acometidos pela doença e desciam numa maca com um plástico e levavam direto para a ambulância e fechavam o cara e ia para o hospital. Lembra disso? Lembro disso. Pode parecer que não era uma coisa importante, mas aí os japoneses, que representam uma das culturas mais antigas do mundo, não é? Ao lado da chinesa, o japonês tem olho pequeno, mas abre o olho a hora que precisa. Simplesmente o que aconteceu no Japão? A população, o povo, começou a perceber que tinha alguma coisa errada ali. E, imediatamente o povo, que já lava as mãos normalmente, que já passa álcool nas mãos normalmente, começou a usar máscara que eles usam normalmente desde que acho que eles inventaram a máscara. Depois do Zorro, acho que foi o japonês que inventou a máscara. Os japoneses usam a máscara para não contaminar as pessoas. Quando eles estão gripados ou são acometidos de algumas infecções, eles usam as máscaras normalmente. O povo começou a usar para evitar que o vírus se disseminasse, porque eles perceberam isso. Não é? Simplesmente isso. Não foi decretada quarentena para prender o cara dentro de casa, se sair você vai ser multado, senão você vai ser executado em praça pública, tem que fechar o seu bar, fechar o seu comércio. Não fizeram absolutamente nada num primeiro momento. O povo tomou a consciência de que deveria agir assim. Isso vai servir para o Brasil, porque nós já ferramos a economia, você viu ontem. Muita gente ficou espantada quando o Fogaça, um dos maiores chefes do Brasil, conhecido mundialmente aí pelo Masterchef, disse ontem no canal do Datena, está na capa do UOL,
que ele fechou o restaurante dele no Rio de Janeiro, né, com, sei lá, 500 funcionários, né, perdeu 200 funcionários aqui em São Paulo, o Fogaça, hein? Então você imagina o que aconteceu com o dono de pequenos botecos, de pequenos restaurantes que serviam 50 refeições e daí por diante, entendeu? Se o Fogaça fechou o restaurante, imagina o que nós fizemos na vida da maioria das pessoas do Brasil. Lá no Japão, não. No Japão, eles faziam o seguinte rastreamento, porque não tinham testes. Ao contrário da Coreia do Sul, eles não puderam testar. Se não puderam testar, o que eles faziam? Eles viam onde começava o foco da doença em determinado bairro, de determinado local ou de determinada cidade. Ah, olha, começou com aquele fulano que mora na rua Shinjuoka, número 32. Onde é que esse fulano teve? Na boate e tal. Então, eles chegavam e pediam às pessoas para ficar em casa durante um determinado período. Era uma quarentena, mas não era essa quarentena. Se você não ficar em casa, você morre. Se você não ficar em casa, você vai ser executado. Você vai pagar multa, eu vou te dar uma rasteira, eu vou algemar você. Nesse ponto, o Bolsonaro está coberto de razão. Você lembra pegando as mulheres e algemando as mulheres, jogando no chão? Foi a reunião que deu pau, que o Bolsonaro discutiu com o Moro, porque o Moro não se manifestava a respeito daquelas manifestações arbitrárias. Um rapaz especial, filho do dono de um comércio em Maringá, foi enforcado por um cidadão lá, um policial que quase matou, como aconteceu agora nos Estados Unidos, o cidadão, porque o cara tinha aberto um comérciozinho, de uma porta pequenininha, e o rapaz tinha necessidades especiais. E os caras, você vai matar o cara, você vai matar o cara. O que aconteceu nos Estados Unidos teve perto de acontecer em Maringá, aqui pertinho, cidade Canção. Não precisa nem ser ir para os Estados Unidos, por causa dessa maldita quarentena ditatorial que a gente vive dizendo que esse país é um país democrático. É democrático, pô! Democrático coisa nenhuma, pô! E não é mesmo, você entendeu? Porque os próprios caras que dizem que defendem a democracia, não é? Eles não são democratas, tomam atitudes absolutamente ditatoriais. Então no Japão ninguém falou assim, se você sair de casa eu vou te matar, vou pegar aquela espada de samurai e cortar a sua cabeça, não. Chegava ali, determinava os lugares onde havia focos da doença e pedia ao povo, não impunha ao povo para tomar cuidado e ficar em casa. A maioria ficou em casa, nesses focos, não na cidade inteira, não no local inteiro, dos locais mais próximos de onde havia sido constatado o vírus e disseminado o vírus. Até agora você está entendendo o que eu estou falando, né, Agostinho? Estou entendendo. Por isso o transporte coletivo não foi congestionado e tal. E você já viu o transporte coletivo no Japão, como é que é? Tem 1 bilhão de japoneses para entrar dentro do metrô, ou dentro daquele trem-bala, e tem mais 1 bilhão para empurrar os caras para dentro. Você já viu isso, né? Novinho eles e tudo, empurram, né? É novinho, mas eles empurram os caras para dentro. Para caber todo mundo lá dentro, porque tem gente pra caramba no Japão, principalmente em Tóquio. Quando a epidemia chegou às grandes cidades, Tóquio é uma das maiores cidades do mundo, o que é que aconteceu? Mas isso depois de muito tempo. Quando aqui a gente já tinha fechado, aqui a gente já tinha começado a quebrar as pessoas, a fazer com que as pessoas perdessem grana e daí por diante e tal, fechassem os seus pequenos negócios e muitos trabalhadores brasileiros que conseguiram emprego depois do pior ano que a economia enfrentou, que foi o ano passado, já perderam o emprego de novo e tal. Depois do caos total, né, depois do caos total é que nós decretamos aqui aquela quarentena, depois de ter decretado aquela quarentena absurda, se você sair de cá eu vou te matar. O cara não está acostumado com isso em lugar nenhum do mundo. Enquanto o japonês ficava lá na dele, a pedido do governo, e usava máscaras e lavava a mão, aqui a gente estava simplesmente obrigando o povo a ficar dentro de casa, num país morto de fome, que gente não tem dinheiro para comer, e lá é diferente, a situação é diferente. Quando a pandemia chegou nas grandes cidades, Tóquio é uma das maiores do mundo e uma das maiores do Japão, o governo decretou estado de emergência. Decretou estado de emergência, mas também o estado de emergência não do jeito que é aqui.
tipo lockdown em algumas cidades. Não vai sair de casa, senão nós vamos te dar uma porrada, hein? Nós vamos mandar a polícia bater em você se você sair de casa. Não, estado de emergência. Olha, fica em casa porque a coisa está brava. Isso durou pouco tempo, não quebrou a economia. Moral da história, morreram 815 pessoas, 814 pessoas e 16 mil infectados numa cidade. Vê a população de Tóquio aí, que é proporcional à população de São Paulo, é quase tão grande quanto São Paulo. 9 milhões e 200, perde de pouco de São Paulo. Aqui, democraticamente, nós fechamos o comércio, a prefeitura e o governo, nós impedimos que as pessoas trabalhassem, ameaçamos da porrada, lembra que o Dória ameaçou de prisão as pessoas e tudo mais? Não, no Japão não. E eles fecharam, me pergunte quando, o Agostinho. A propósito da Atena, quando é que eles fecharam lá em Tóquio? No momento certo. Aqui, enquanto a gente estimulava o carnaval, que o bicho estava pegando e tal, que já tinha saído da China, os japoneses estavam em algumas áreas do Japão, dentro de casa por conta própria, mas bares e as empresas continuavam funcionando normalmente. Moral da história, 16 mil contaminados. Quantos contaminados tem no Brasil hoje, Garrafa? Quantas pessoas estão contaminadas no Brasil hoje, nesse momento? Já fez os cálculos aí, perguntou para o Google, leu em algum lugar? São quantos contaminados que nós temos no Brasil? Deixa eu pegar aqui agora. São... 614.941 casos confirmados. Repita, quantos casos confirmados? 614.941. No democrático estado de São Paulo, por exemplo, eu acho que nós temos uma contaminação enorme. Depois você vê no nosso democrático estado de São Paulo que você fez as pessoas ficarem em casa no momento errado. Fez, não, mandou. No Japão, não. No Japão foi decretado no momento certo e aqui tem 614 mil pessoas contaminadas e no Japão tem 16 mil. Quantos caras morreram no Brasil até agora, o Garrafa? 31 mil? 34.021 mortes. 34 mil. Sabe quantos caras morreram no Japão? Pergunto a você, meu querido Agostinho. Quantos, senhor Pedro? 814. Que diferença, questão de sapiência, de sabedoria, que não é essa democracia disfarçada de ditadura, ou ditadura disfarçada de democracia, que se obriga o cara a fechar o seu restaurante e se o Fogaça, que é um cara de nome internacional, quebra um restaurante no Rio de Janeiro, que todo mundo disse que era um dos melhores restaurantes do Rio de Janeiro, que dirá o coitadinho da Zona Leste, o coitadinho lá de Parelheiros, o coitadinho de Engenheiro Marcilac, o coitadinho do Brasil, porque o Brasil é uma grande periferia. Só fecharam durante um tempo, no momento certo, acertaram na mosca, entendeu? E pediram ao povo para ficar em casa, nesse tempo que o povo teve que ficar em casa. Não mandaram o povo ficar em casa. Aqui que se falou em foco, ciência, aquele Mandetta todo dia falava em foco, ciência, o Dória fala isso toda hora, em foco, ciência. Mas que foco e ciência usaram aqui? Superfaturando testes aí, que toda hora a gente diz que tem gente que vendeu o teste para a prefeitura e para o governo superfaturado, respirador e tudo mais. Isso é foco e ciência? Não só aqui, mas no Brasil inteiro? Claro que não. No Japão não teve nem teste os caras fizeram. Só se usou de uma palavra chamada bom senso. Por isso que a cultura é milenar. Tá certo que o povo de lá está acostumado a lidar com isso há muito tempo. E nós vamos aprender a lidar com isso e evitar futuras pandemias. Mas não precisa ser na porrada. Aqui é tudo na porrada. Aqui é tudo democraticamente na porrada. Aqui o cara manda passar uma faixa de bicicleta na frente da sua casa sem perguntar para você se você quer ter faixa de bicicleta na frente da sua casa. Aí você vai entrar na garagem ou sair, você é multado, né? Aqui você é obrigado a pagar impostos e trabalhar 6 meses para um governo que não te dá nada em troca. Pergunta se o governo de São Paulo e o próprio governo federal
isentaram essas empresas que ficaram fechadas, dessas pequenas, micros, médias e pequenas empresas e outras empresas de impostos. Pergunta se houve isenção de imposto. Não. Quem não pagou ICMS foi cobrado, inclusive, judicialmente, para não quebrar o Estado. Entendeu? Mas nem isso fizeram. Lá no Japão os caras não fecharam nada. Mas assim, olha, quem está doente fica em casa. Mas quem está doente fica em casa. Não é quem está doente vai ter que ficar em casa e vai ter que fechar o seu negócio, porque senão nós vamos dar porrada em vocês e cobrar a multa de vocês. Com bom senso, os japoneses têm menos de 1.000 mortos e 16 mil infectados. Aqui nós temos 34 mil mortos já, devemos chegar em 80, 100 mil mortos e já temos mais de 500 mil de pessoas contaminadas, chegando quase 1 milhão. Questão apenas de bom senso. Eu estou falando de uma cidade que é do tamanho da cidade de São Paulo. Praticamente o tamanho da cidade de São Paulo. Aqui tem 13, lá tem 9 milhões. Tóquio. Quer dizer, questão de bom senso apenas. Então, esse nosso amigo, cientista, maior especialista em antas, isso é verdade, está na capa do UOL, um dos maiores especialistas, vê lá, lê a notícia aí, ô Garrafa, está na capa do UOL, um dos maiores especialistas em antas vai visitar a Amazônia. Olha, eu queria falar com esse cara, pena que o meu inglês é muito fraco, senão a gente ligava para ele, falava, o senhor especialista em antas, se o senhor está procurando anta para pesquisar, não precisa ir na Amazônia, não. Tem tanto lugar para o senhor achar anta no Brasil, não vai faltar. Anta é o que não vai faltar. O pior é que essas antas acabam tomando medidas que tiram a vida do povo, fazem do dinheiro público uma verdadeira balbúrdia, enfim. Antas somos nós, né, que votamos nesses caras. Bom, eu pelo menos na última eleição não votei em absolutamente ninguém.